Dando continuidade às nossas palestras, eu convido a farmacêutica Tacide Costa Medeiros para falar sobre a atuação da farmácia na linha do cuidado. A Tacide ela é especialista em farmácia hospitalar pelo Programa de Residência em Farmácia Hospitalar da UF, especialista em farmácia oncológica pelo Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia do INCA, e mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia Farmacêutica da UFRJ. Por favor, Tarcísio. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Tacide e eu sou farmacêutica aqui da instituição e coordenadora do Serviço de Farmácia de Manipulação de Quimioterapia e de Medicamentos Antimicrobianos e Terapia de Apoio. Eu venho aqui hoje trazer um tema que é a atuação da farmácia hospitalar na linha do cuidado, né? O que a gente entende como atuação da farmácia em um hospital, e eu deixo essa questão assim para a gente pensar um pouco, né? O que a gente espera da farmácia num olhar, numa complexidade de um hospital, ainda mais um hospital como o Rio, que é bastante complexo e entender um pouco, né, é meu objetivo, trazer essa ideia que a farmácia ela não vem apenas como um suporte técnico, e sim como parte ativa, né, nessa linha de cuidado. Falando aqui do Hemorrio e de SUS, né, a gente traz aí o nosso hospital como um hospital de alta complexidade, tratando hematologia e sendo referência no estado. é, Todos os hospitais do SUS enfrentam desafios únicos na assistência farmacêutica. A gente tem um teto de gasto, a gente tem diversos desafios com relação a recursos humanos e são inúmeros os que eu poderia listar. E nós da farmácia, como papel aí fundamental para poder garantir a continuidade, a segurança e a integralidade nesse cuidado do paciente, dentro de tudo que a gente pode, né, com os recursos que a gente tem. Conceito de linha de cuidado, né? A linha de cuidado ela é uma estratégia do SUS para proporcionar ao paciente a integralidade do seu cuidado. Né? E quando a gente fala em cuidado, a gente não fala só no tratamento. A gente está falando também em prevenção, né? Educação em saúde, ações preventivas para a promoção de saúde desse paciente. O diagnóstico propriamente, e aí, nesse caso, a gente também traz aí a ideia de acesso a esse diagnóstico, é, tratamento efetivamente. Quando a gente pensa na farmácia voltada ao tratamento, a gente tem inúmeros papéis de atuação nossa, intervenções terapêuticas sendo uma delas, a própria manipulação, a ajuda, né, no acesso aos diferentes programas. A gente está falando de hospital de complexidade, e aqui a gente tem diversos programas, desde a atenção básica, como a atenção, componente especializado e estratégico, e o farmacêutico ele atua nesse processo exatamente para proporcionar o acesso do paciente aos diferentes programas do SUS. E, por último, a reabilitação, acompanhamento desse paciente a nível ambulatorial e também para a recuperação como um todo. Essa linha de cuidado, ela pode parecer parte segregada, mas quando a gente fala, né, da equipe multiprofissional e a gente traz aí não só o farmacêutico, mas diversos outros agentes, a gente traz essa equipe para poder integrar os diferentes pontos e não causar essas lacunas. Isso sempre, obviamente, centrado na segurança do paciente. O paciente é nosso objeto e articulando todas essas etapas para proporcionar segurança e cuidado a esse paciente. Exemplos práticos, né? Falando de oncohematologia, a gente tem uma terapia complexa, agregada, né, esse tema, uma linha integrada desde o diagnóstico até a quimioterapia e o acompanhamento ambulatorial. Então, são diversos os pontos
onde o farmacêutico pode estar atuando, e a gente vai falar mais disso. Na doença falciforme, a gente tem um cuidado contínuo com prevenção de crises. A gente está falando de pacientes que têm dificuldade de adesão, porque usam o medicamento por via oral ao longo da sua vida, e a gente tem aí a dificuldade deles em estar aderindo ao tratamento, e a gente tem o farmacêutico como um papel auxiliar nessa conscientização em saúde para poder facilitar aí a adesão do paciente, né? E manejo também da dor crônica é um dos principais sintomas que esses pacientes relatam, e o farmacêutico vem também apoiando isso. Com isso, a farmácia deve estar integrada, desde a prevenção até o acompanhamento ambulatorial desse paciente. Falando de prevenção e promoção de saúde, né? A gente traz aí o uso racional de medicamentos, que é não só uma diretriz da OMS, é o foco principal quando a gente fala em segurança do paciente. O promoção do uso racional, a gente vem o farmacêutico como um orientador, né, no uso de medicamentos, posologia adequada, adesão ao tratamento, acesso. São diversos os cenários onde o farmacêutico, dentro de um ambiente hospitalar, atua para estar promovendo o uso racional. A gente também tem protocolos de profilaxia, que são a implementação de medidas preventivas específicas para cada condição, e o farmacêutico atua promovendo, né, a elaboração junto à equipe multiprofissional para poder estar aí minimizando diversas condições que são decorrentes do uso da quimioterapia. Diagnóstico e internação, disponibilidade de acesso, o farmacêutico desempenha um papel fundamental na garantia da disponibilidade de medicamentos e na logística em uma unidade hospitalar. Como eu disse, a gente está falando de uma unidade hospitalar de alta complexidade, a gente está falando de diversos programas em que o SUS contempla, mas a gente está falando de pacotes segregados de financiamento, e com o papel do farmacêutico atuando na logística disso, a gente consegue proporcionar a esse paciente o tratamento mais integral possível, com o acesso aos diferentes programas. A gente, como farmacêutico, né, falando um pouco da nossa atividade diária, a gente acaba tendo um papel bastante incômodo, às vezes, com relação à equipe médica, porque a gente está sempre pedindo, já fez LME, já preencheu a prescrição adequadamente, a gente sempre está correndo atrás disso, porque é necessário que a gente apresente todos os laudos e todos os documentos para que a gente possa estar garantindo que o paciente vai ter acesso e vai conseguir o seu tratamento em sua integralidade. Isso tudo, óbvio, para assegurar o tratamento eficaz e seguro. Então, falando um pouco do tratamento hospitalar especializado, né? Aqui dentro do hospital, a gente sempre fala em dispensação segura. A gente possui um sistema de prescrição eletrônica, e esse sistema auxilia bastante a toda a equipe, né? Não só da farmácia, a equipe multiprofissional, porque evita muitos erros, né? E falando de erro de prescrição, a gente tem aí inelegibilidade da letra do médico, isso a gente poupa com o sistema eletrônico, e uma dispensação rastreável. Tudo que é dispensado no sistema, no nosso sistema, é dispensado através de lote, validade, então isso tudo é rastreável, e a gente consegue monitorar se houver alguma reação adversa com relação a qualquer medicamento que sai da farmácia. Manipulação especializada, aqui no Hemorrio, nós fazemos a unitarização de doses, né? E em quimioterapia, todas as bolsas saem manipuladas e saem com a dose específica, né, para cada paciente. Antimicrobianos também e terapia de apoio. Com isso, a gente consegue reduzir custos, né, de medicamentos que são caros e que precisam ser otimizados para poder atender o maior número de pacientes. É, e sempre, né, manipulado em ambiente controlado. É um pouco do que a Paula trouxe na apresentação dela, né, com todas as EPIs e todos os cuidados necessários para garantir um produto de qualidade.
Farmácia clínica, né? A gente tem aí a conciliação medicamentosa, quando esse paciente chega ao hospital, para garantir que ele vai estar fazendo uso de toda a sua integralidade médica, né? Falando com relação à polifarmácia, aos diversos medicamentos que esse paciente faz uso já desde casa, acompanhamento do paciente e interação junto a essa equipe multidisciplinar. E farmacovigilância, que também é um ator importante, né, no monitoramento das reações adversas. Todas as reações adversas, elas são monitoradas, a gente faz busca ativa de reação adversa para poder estar estudando e avaliando se esse erro é um erro provocado pelo medicamento e tenta ter ações para minimizar isso e suas notificações. Alta e continuidade do cuidado, né? Quando a gente fala em alta, a gente está falando de uma transição aí do paciente que estava internado e que vai sair daqui para um acompanhamento ambulatorial. Então, é importante os diferentes papéis, né, da equipe multiprofissional, assim como o farmacêutico, nessa orientação estruturada, educação do paciente e do seu cuidador. O cuidador é um agente importante para propagar esse conhecimento e para estar cuidando efetivamente do nosso paciente. E o acompanhamento ambulatorial, né, na continuidade desse tratamento. Eu trago aqui um caso clínico para a gente poder pensar um pouco, né? É um paciente masculino, 42 anos, o diagnóstico de leucemia linfóide aguda, LLA, internado para o bloco de quimioterapia. Uso de antibióticos profiláticos e antifúngicos, evolução de mucosite severa e náuseas intensas. Onde a farmácia pode aparecer nessa linha de cuidado? O que vocês imaginam, né? A gente tem aí um paciente internando para o bloco de quimioterapia. Aqui eu já, né, inicialmente a gente vê um paciente internando, eu já vejo a atuação da farmácia hospitalar na conciliação medicamentosa desse paciente, olhando para a sua totalidade, né, seu atendimento integral, olhando para as doenças pregressas e trazendo isso para a sua terapia enquanto internado. É óbvio, sempre observando as interações medicamentosas graves entre toda a sua terapia prescrita na internação e atuando quando necessário junto ao médico para tentar ver opções terapêuticas que possam minimizar essas reações adversas. E falando agora de quimioterapia, a gente tem aí o farmacêutico como manipulador. Esse farmacêutico, ele olha para essa prescrição de quimioterapia e confere todo o protocolo. A gente está falando de protocolos institucionais, nada é feito da cabeça de ninguém. Existem protocolos que são preconizados para diversos tipos de cânceres, e para LLA é um deles, e a gente segue à risca o protocolo. O paciente, quando a gente fala de oncohematologia, a gente está falando de uma dose unitarizada. Então, a dose é calculada com base na superfície corporal do paciente, e essa dose, essa superfície corpórea, ela é utilizada como base para o cálculo da sua dose que vai ser infundida propriamente. Então, o farmacêutico, ele olha para todo aquele bloco de quimioterapia, ele consegue ver a história pregressa do paciente, se ele já tratou, se é a primeira linha, se é a segunda linha, ele consegue ver qual que é o bloco inteiro, né, que ele vai fazer, quais os dias, conferir, né, se isso tudo está programado corretamente pelo médico. E também uma parte muito importante que é de garantir o acesso desses medicamentos, garantir que a gente vai ter o medicamento para esse paciente tratar. A gente tem, por exemplo, aqui na unidade, um medicamento chamado Pegaspargase, é um medicamento peguilado, um medicamento que possui uma validade muito curta, e às vezes ele chega para a gente com 1 mês de validade. E nesse caso, né, a gente tem sempre que estar ali junto à equipe médica para tentar prever quais os pacientes vão estar fazendo os blocos de quimioterapia nos próximos dias, meses,
e de acordo com a validade, obviamente. Isso tudo para poder manejar o recurso público e não deixar esse medicamento vencer aqui na nossa mão e também o paciente não deixar de estar tratando e seguindo o protocolo como ele deve ser por falta do medicamento. E aí um farmacêutico atua e consegue manejar esse tipo de acesso, né? Então, falando ainda de quimioterapia, a gente tem o farmacêutico conferindo todo o protocolo, conferindo que os medicamentos que a gente tem disponíveis vão garantir todo o tratamento dele, todo o bloco de quimioterapia. A gente tem esse farmacêutico planejando toda a sua manipulação com base nas compatibilidades de diluentes, com base na compatibilidade, né, dos equipos, se o equipo vai ser de bomba para infusão em bomba infusora, se o equipo vai ser gravitacional, principalmente por causa dos medicamentos vesicantes que precisam ser dispensados para uso em bolos ou uso mais rápido possível. Então, a gente vai ter efetivamente o preparo dessa quimioterapia, o duplo cheque, tudo é checado por dois funcionários. Geralmente, a gente tem o farmacêutico e o técnico circulante, e esse técnico é responsável por estar checando tudo que foi efetivamente manipulado naquela bolsa de quimioterapia, está rotulando e embalando esse produto para deixar ele disponível para a enfermagem poder recolher junto com a gente. É, Falando um pouco de antibióticos e antifúngicos, a gente também atua no acompanhamento desse paciente. A gente tem, por exemplo, o voriconazol, que é um antifúngico que é bastante prescrito aqui na unidade, né, para fim de como antifúngico, e ele possui, por exemplo, no seu protocolo, uma dose maior de ataque, por 12 em 12 horas, são duas bolsas de infusões, e depois, a partir do segundo dia, ele já reduz a dose para uma dose de manutenção. Então, a gente tem aí esse farmacêutico com esse olhar clínico para poder estar acompanhando e atuando junto ao médico se a dose não for reduzida. Porque se a dose não for reduzida, a gente pode estar expondo esse paciente à toxicidade, que seria desnecessário nesse caso, porque não está previsto desse medicamento ser infundido, né, numa dose tão alta por mais de um dia. E aí, falando um pouco mais, né, padronização, né, eu trago aí, o farmacêutico, ele é um agente, um membro consultor da CFT, a CFT é a Comissão de Farmácia Terapêutica, e é um membro importante nessa equipe multiprofissional para a padronização dos medicamentos na instituição e padronização das suas terapias e validação dos protocolos, conferência clínica. A gente, como eu falei, a análise criteriosa dessas prescrições com relação à dose, interação medicamentosa e o histórico de alergias que esse paciente possa ter. Preparo seguro, a manipulação ela é especializada, o preparo dos quimioterápicos e antimicrobianos é feito em ambiente controlado. A dispensação, existe um controle rigoroso nessa dispensação, né, com o duplo cheque. Todos os cálculos também são conferidos por mais de um farmacêutico. E também é realizada a baixa no sistema para rastreabilidade desse produto. Farmacovigilância, a gente tem um monitoramento ativo e gestão qualificada de eventos adversos. A gente tem, por exemplo, um caso que aconteceu aqui na instituição, que foi com relação ao ácido folínico. O ácido folínico ele é usado para resgate de metotrexato em alta dose, é um medicamento que possui metabólito ativo e ele tem um tempo de excreção muito grande. Então, esse ácido folínico é administrado nas horas subsequentes e, em algum momento, o nosso medicamento, né, de um determinado fabricante, ele não estava fazendo o efeito esperado. E a gente conseguiu observar isso na dosagem, né, do metotrexato sérico no sangue do paciente. E para isso, né, foi necessária a atuação da farmacovigilância e contactação do fornecedor, né, do distribuidor, para a gente poder estar alterando aí o fabricante. E quando isso foi feito, efetivamente o paciente respondeu. Então a gente tinha um caso, né, de farmacovigilância propriamente e onde a gente tinha um desvio de qualidade do produto. E orientação, educação farmacoterapêutica especializada do paciente na alta ou
ou no acompanhamento ambulatorial em si. E se a farmácia falha, o que que acontece? A gente pode ter aí erro de dose com risco de toxicidade ou falha terapêutica, omissão de interação com potencial evento adverso e comprometimento clínico, né, do tratamento. Atraso na dispensação pode levar à interrupção do tratamento e prejuízo da continuidade terapêutica. Falha na orientação pode resultar em uma baixa adesão medicamentosa e risco aumentado de reinternações. Eu tenho um caso, né, para falar um pouco de falha na orientação. Eu tenho um caso de ambulatório de uma paciente de LMC que fazia uso de inibidor de tirosina quinase, imatinib, que era a primeira linha, e ela teve progressão de doença e mudança de tratamento para nilotinib, que é a segunda linha de tratamento. Essa paciente chegou para mim no ambulatório e eu fui orientar ela por ser a primeira vez que ela ia estar fazendo uso do nilotinib. Ele é usado 2 vezes ao dia e ele tem uma interação importante com o alimento, fora outras, né? Fiz toda a orientação e no final perguntei para ela quais os horários que ela ia utilizar e ela ficou confusa. Ela na verdade, não tinha entendido o que eu havia falado. Então, é sempre importante, né, esse feedback deles para você ter clareza de que ele entendeu exatamente o que você falou. No caso do linotinib, ele, como eu falei, ele interage com alimentos e ele tem que ser tomado 1 hora antes ou 2 horas depois dos alimentos. Então, eu tive que bolar com ela um fluxo do dia dela, né, no qual ela ia acordar, ia tomar o café da manhã, que ela não podia deixar de tomar logo cedo, e ia passar a tomar o medicamento por volta das 10, que seriam 2 horas após o café da manhã, e depois ela só ia almoçar meio-dia, que seria um pouco mais de 1 hora depois. Então, assim, importante essa orientação e essa orientação ser adequada. E você conversar com o paciente de que ele entendeu efetivamente o que você falou, porque essa falha pode resultar numa ineficácia terapêutica. Esse paciente poderia fazer uso com alimentos e efetivamente o medicamento não ia responder, a acabar tendo progressão de doença novamente, e aí fica cada vez mais difícil tratar esse paciente com as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis. Falando um pouco, né, da conclusão, a farmácia está presente em todas as etapas da linha de cuidado. Qualquer falha pode comprometer o tratamento. A segurança do paciente depende da comunicação efetiva, checagem sistemática e trabalho multiprofissional integrado. Desafios, né? A gente tem recursos limitados e, por exemplo, recursos humanos é um deles. Infraestrutura adequada, a gente tem um desafio com relação à infraestrutura. A gente está falando de SUS, a gente está falando de limite de gastos, então, muitas das vezes a gente se vê frustrado em querer promover um trabalho melhor e não conseguir por falta de recurso. Complexidade, né? A gente está falando de um hospital de alta complexidade e que tem uma dificuldade enorme na gestão. E o Hemorrio, um centro de referência estadual, mas que possui limitações práticas operacionais. Inovações e perspectivas, né? O que a gente espera do futuro, ainda mais falando aí de tecnologias? Primeiramente, assim, uma coisa que a gente espera aqui no Hemorrio, né, por falta de RH, por falta de recursos humanos, é uma farmácia clínica mais integrada, com participação dos rounds. Hoje a gente não tem pernas para isso, e seria muito importante, né, porque a partir do momento em que a farmácia clínica, né, esse papel desse farmacêutico, consegue acompanhar as discussões em round, participação, você consegue atuar mais e estar participando ativamente, né, nas escolhas de tratamento desse paciente. Tecnologia, né? A gente tem um sistema informatizado, porém, seria excelente para a segurança do paciente se esse sistema fosse rastreável com código de barras, se houvesse, né, uma bipagem antes da infusão, né, conferência, que aquela bolsa foi para aquele paciente, isso seria excelente e para evitar exatamente que erros de
administração ou de dispensação acontecesse. A outra coisa muito importante com relação à tecnologia seria a inclusão de alertas quanto a duplicidades, interações medicamentosas, incompatibilidade em Y e alergias. À medida que o médico prescreve dois medicamentos que possuem uma interação grave, o sistema poderia alertar, e aí fica como uma perspectiva, né, para o futuro. E a articulação, obviamente, a gente tem o papel do farmacêutico como um articulador entre assistência, gestão e políticas públicas de saúde, né? Como um maior atuante nesse cenário. Então, quando a gente fala em perspectiva, a gente, né, fala em tecnologia, a gente não fala na tecnologia como papel principal, mas sim como auxiliar nesse processo, né? Como a gente fala, a gente tem uma questão de RH importante, e a partir do momento em que a gente pode contar com a tecnologia, a gente consegue facilitar e proporcionar a atuação desse farmacêutico em outras áreas também. E, assim, para concluir, né, sem farmácia integrada nesse contexto hospitalar e nesse contexto de equipe multiprofissional, não existe a linha de cuidado completa. A farmácia é um elo invisível, né? É o background, onde as pessoas não veem, mas o nosso trabalho é importante, e a gente está focado e centrado a atuar junto com toda a equipe para garantir a segurança desse paciente. E essencial, né, na linha de cuidado, garantindo a continuidade, garantindo segurança e integralidade para cada paciente. E é isso.